Já vou chamar o Kleber aqui comigo porque foi absolvido por júri popular em Rio Preto o homem que matou a mulher com um golpe de faca em maio de 2019. Ontem o Kleber trouxe mais detalhes desse caso aqui pra gente, inclusive acompanhou o júri também, e a gente teve esse desfecho. Não sei se agradou ou não a família da vítima, mas inclusive ontem o Kleber comentou aqui conosco que a filha da vítima dessa mulher foi testemunha no caso, favorável aí ao suspeito, né? Ao companheiro aí, que teria supostamente matado aí a própria companheira, a própria esposa. Kleber, conta pra gente o que aconteceu e como que foi esse júri também. Oi, Josi, boa tarde para você, para todo mundo de casa que acompanha o nosso Balanço Geral. Essa sentença, ela acompanha aquilo que a gente já dizia ontem, já era a expectativa, inclusive, da defesa do Júlio César Borges, ele que seria o autor, então, de um golpe de faca que tirou a vida da Valéria Signorini. Na época, ela tinha 51 anos, isso foi em 2019. Como você adiantou, a tese da defesa era justamente legítima defesa. E, seguindo isso, confirmando essa tese, a própria filha da Valéria prestou depoimento, já que a alegação é que o casal vivia entre brigas constantes, muitas vezes, inclusive, necessitando da intervenção policial. A própria Polícia Militar tinha vários registros de chamados pelo 90 para ir até a casa onde o casal vivia por conta de brigas, de discussões. Havia, inclusive, boletins de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher. A Valéria seria muito ciumenta, isso foi passado para a nossa equipe, e por conta disso as brigas eram frequentes, sempre provocadas por ela, assim como no dia do crime também. Ela teria, inclusive, se apossado da faca, e aí o Júlio tomou essa faca da mão dela e acabou desferindo esse golpe que atingiu o abdômen. Ele chegou a levá-la para uma UPA aqui da cidade, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estava sendo acusado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil, né, motivo torpe, e também utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Nós conversamos com o advogado de defesa dele, que falou um pouco mais para a gente a respeito, então, dessa sentença, né, e o que ele espera que vai acontecer de agora em diante. Vamos acompanhar. Desde o início, a defesa acreditou e buscou provar a existência da legítima defesa. Durante todo o processo, foram produzidas provas que resultaram neste entendimento na data de ontem pelos senhores jurados. O próprio Júlio relata, e isso comprovado por testemunhas, que no dia aconteceu uma briga. Uma briga que infelizmente era comum, e por tristeza, por um infortúnio do destino, naquele fatídico dia, esta briga resultou na morte da Valéria. Nunca houve qualquer intenção do Júlio de cometer este crime, e ali, naquele momento, naquele fato, ele agiu em legítima defesa. Por conta de todo este conjunto probatório, na data de ontem, no júri, tanto o Ministério Público quanto defesa entenderam da mesma forma. Houve uma convergência de teses, e assim os senhores jurados, corroborados pela farta e robusta prova dos autos, bem como por sua íntima convicção, entenderam pela absolvição do Júlio, com base na legítima defesa. Bom, Josi, lamentável o desfecho dessa história por conta da morte da Valéria. Inclusive ontem você até comentou, né? Infelizmente era uma tragédia anunciada, parecia, porque o casal com brigas constantes, brigas essas que chamavam a atenção da vizinhança a ponto deles acionarem a polícia militar. Se o casal tivesse colocado um ponto final nesse relacionamento um pouco antes, talvez isso não tivesse acontecido, porque a Valéria perdeu a vida dela, mas vale lembrar que o Júlio, mesmo agora a gente tendo aí a decisão de que ele agiu em legítima defesa, de certa forma também prejudicou a própria vida, porque teve todo esse desgaste de responder a esse processo. Então, assim, não apenas a Valéria perdeu a vida dela, mas o Júlio também arriscou ali perder a vida dele, mesmo estando vivo, né? Porque poderia correr o risco de ir para uma prisão. Então, realmente um desfecho muito trágico que poderia ser evitado. Mas além desse histórico todo de briga, a gente vê que pesou também nessa decisão o comportamento dele, né? A reação diante do que aconteceu, porque ele não fugiu, ele se apresentou à polícia e inclusive prestou socorro. Quando percebeu o que tinha acontecido, imediatamente procurou atendimento médico, levou para lá. Então isso acabou corroborando, né, e ajudando ele a manter essa tese de legítima defesa. A gente volta com você aí. Ok, Kleber, obrigada pelas informações. Obrigada.